Pai do Senhor, povo de Deus. Hoje vou fazer um vídeo diferenciado, né? Tá falando de umas coisas que acontecem na vida da gente, que às vezes a gente sabe o porquê, mas não tem ajuda, não tem apoio, né? Não tem assim uma segurança para poder falar certas coisas que você fica com medo. Bom, todos viram, né, sobre a ministração. Ministração não, denúncia, né, da pastora Raquel Helena, falando sobre os abusos, né, de autoridade. Enfim, vocês sabem muito bem que eu vim de um casamento de mais de 33 anos, para quem sabe, né? E parecia que dava certo. Eu me casei com ele, eu tinha 14 anos. E logo em seguida, depois de um tempo, eu descobri que estava grávida. E quando eu descobri que estava grávida, começou os momentos de tapa, chute, né, xingos, às vezes falando assim que ninguém me queria, mas eu tava tão obcecada por ele, tão apaixonada, que eu não me importava. E por eu ter uma mãe que era muito agressiva, né, preferi ficar com ele, casada com ele, morando junto, né, com ele, que eu achava que poderia melhorar. Mas daí a gente tinha um relacionamento a qual a gente brigava muito, um batia no outro, eu revidava. E com 21 anos de idade, eu retornei para a casa do Senhor, né? E lá na igreja, as pessoas sempre falavam para mim que Jesus sofreu e eu tinha que sofrer, e que era assim, que era para me acostumar. E passou-se muitos anos, mais de 10 anos eu nessa luta. Aí lá não podia evitar filhos, né? Então, assim, toda vez que eu engravidava era a mesma coisa. Falava que o filho não era dele, que eu era uma vagabunda e aquela xingação toda, né? Então era muita briga, muita briga. Um dia eu tava muito chateada e sentei no sofá, comecei a escutar um louvor e chorava, filha, chorava. Até que uma pessoa apareceu, né? Que era meu ex-cunhado, que já faleceu, dorme no Senhor, né? E ele falou pra mim como é que eu estava. Eu falei que estava bem, né? Ele pediu pra me contar alguma benção, né? Aí eu falei pra ele que não tinha benção nenhuma pra contar. E aí ele me convidou pra ir num culto de ação de graça que ia ter na casa dele. E quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que Deus usou alguém pra falar comigo. A pastora Célia, que Deus a tenha. E Deus usou ela pra falar comigo uma oração que eu tinha feito naquela manhã. E dali então comecei a congregar nessa igreja. E eu via resultados, né? Eu orava, Deus acalmava a situação. E eu comecei a me enfiar assim nas missões, nos trabalhos da igreja. E teve momentos de eu ir para monte, quando eu voltava do monte, aquele homem me xingava. Eu ia para as campanhas, quando eu chegava em casa, das campanhas, aquele homem me xingava. Eu fiz cursos de teologia, alguns cursos que eu tinha que ficar alguns dias fora de casa. Quando eu chegava em casa, aquele homem me xingava. Nossa, passei por tantas coisas, mas assim, eu não falava nada pra ninguém. Eu falava assim pro meu pastor, ou pros meus filhos que via, né? E as pessoas falavam assim que eu tinha que determinar. E aí eu ia determinando, né? E os anos foi passando e nada acontecendo. Um belo dia, ele sofreu um acidente, né? Eu entendi que foi a mão de Deus, né? Esse homem, ele teve uma queimadura de 3º grau. E ficou um bom tempo assim, acamado. Eu tive que sair do emprego, eu tava estudando à noite, né? Tive que parar de estudar para poder cuidar dele. E eu cuidei dele até ele voltar a andar. Ele voltou a andar com 8 meses depois, que precisou fazer fisioterapia, aquelas coisas todas. Então eu virei enfermeira e ninguém ia me ajudar, sabe? Era só eu e meus filhos, ninguém. Parente dele, ninguém ia lá me ajudar, porque ele acabou tendo que usar fralda, ele acabou tendo que usar vários curativos e era eu que fazia tudo. Pegava no colo, dava banho, fazia os curativos, né? Com 1 ano depois ele se batizou nas águas, né? E eu falei assim, agora o negócio vai dar certo, né? E aí lá na igreja eu já tinha um cargo de evangelista, né? Passei por vários cargos assim na igreja. E eu fazia tudo com destreza. Nunca fui de mostrar pra ninguém o que eu passava dentro da minha casa.
E ele sempre foi, depois que ele sofreu o acidente, que aceitou Jesus e tudo, se batizou, por um tempo ele ficou legal. Depois esse homem virou a casaca. Quando eu fui consagrada pastora, esse homem no começo estava indo super bem, depois começou a me humilhar, começou a me xingar, começou a quebrar as coisas dentro da minha casa, a me quebrar também. Várias vezes eu fui parar no hospital machucada, né? Polícia ia lá, pegava ele pedia perdão. Pessoas da igreja falavam para mim assim que não era legal deixar meu marido na rua, eu tinha que aceitar ele, eu tinha que perdoar, porque a mulher sábia, ela edifica a casa, a tola, ela destrói. E assim eu fui aguentando. Só que eu já estava cansada. Eu dirigi uma igreja, né? E alguns membros sabiam já do jeito que ele me tratava. Outros não. Coisas eu não contava, né? Tinha muitas coisas assim que eu não contava pra ninguém, não. Mas teve um momento dele me trancar no quarto, me ameaçar com faca, quebrar a televisão assim, quase do meu lado. Pegar a televisão e jogar no meu pé. Estourar. Me ameaçar com faca. Ele já pegou o celular meu, quebrou. Ele já picou picareta. Sabe o que é picareta? Jogou em mim, eu me esquivei, caiu na geladeira. Nossa, eu tive minha casa toda destruída. Problema de saúde eu acabei tendo por causa disso. E aí eu coloquei no meu coração, quando os meus filhos ficarem maior de idade, eu vou me embora. E passou-se, sabe quanto tempo? 33 anos. E um belo dia eu não quis mais, porque umas 3 horas da manhã, esse homem puxou a tesoura pra mim. E eu falei assim, não, chega, né? Aí fui-me embora. Fui-me embora somente com a minha roupa, né, e com o meu veículo. Saí da minha casa, meus filhos já estavam adultos, alguns casados, e fui viver minha vida. E para minha surpresa, quando eu pensei que as pessoas iriam me ajudar, muitos falaram para mim que eu abandonei a igreja, que eu abandonei o meu lar, que eu não fui sábia, né, que eu fui uma mulher tola, porque eu abandonei tudo, eu deveria ter esperado. Aí eu faço uma pergunta, esperado o quê? Eu ter morrido? Né? Porque ele, para todo mundo, é uma boa pessoa e de fato, ele é um bom homem, né? Para todo mundo, menos para a mulher dentro de casa, né? Menos para a gente assim de dentro de casa. Ele não era uma pessoa boa. Era uma pessoa que era ruim para comprar um arroz, para comprar uma bolacha para as crianças. Não queria comprar nada, 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 nada. Então, ele só é bom para os outros de fora. Assim como os muitos pastores, né? Que você olha e fala assim, nossa, esse é um grande homem de Deus. Mas não sabe o que acontece dentro da casa dele. Como é que ele trata a esposa. Quantas mulheres de Deus sobe monte, desce monte, faz campanha e faz tanta coisa. E quando chega dentro de casa é um martírio. Eu, todas as vezes que eu ia ou para uma vigília, ou para uma campanha, ou para um culto, quando eu chegava na porta da minha casa eu já orava. Eu falei assim, Deus, que tenha tudo calmo. E quando eu entrava dentro de casa, era uma tormenta. Tinha momentos que eu não dormia. Hoje, tem 7 anos que eu estou separada. Hoje eu durmo. Mas mesmo assim, eu moro distante de onde eu morava antes. Eu ainda tenho um pouco de receio. A última vez que eu fui na casa da minha irmã, que mora onde eu morava, ele me ameaçou. Né? Ele mandou recado que se me encontrasse, ia fazer merda. Ou seja, já tem 7 anos que eu estou separada, divorciada, vivendo a minha vida e mesmo assim ainda não tenho paz. Então, assim, existe muitas coisas escondidas aí que ninguém sabe. Amado, está na hora da gente abrir mesmo o verbo, sabe? E mostrar quem é e quem não é, dentro das igrejas, fora das igrejas. Existem muitas mulheres sofrendo. Hoje eu vivo sozinha. Claro, eu tenho o Espírito Santo de Deus do meu lado, né? Mas eu vivo sozinha. Os meus filhos estão distantes de mim. Meus netos distantes de mim. Meu único amigo é aquele ali. Fred. Fred, vem beber. E de bebê de mamãe? Esse daqui é meu companheiro, ó. Esse é o meu companheiro, né? Mas assim, hoje eu dependo de Deus. Meu amiguinho. Esse daqui, ó. Tem 10 meses, mês que vem ele faz 1 aninho que tá aqui comigo. Desde um mesinho de idade que ele tá comigo. Meu companheiro. Moro aqui num lugar tranquilo, né? Tem momentos que eu passo por situações difíceis e ninguém entende, ninguém compreende. Que beijinho bom, mãe. Que beijinho.
Ó, um beijinho mais gostoso que esse não tem. Então é isso, eu quis passar algumas coisas aqui pra vocês. Esse é o meu primeiro vídeo, né? Depois eu vou estar falando outras coisinhas a mais aí, contando pra vocês como é a minha vida aqui onde eu moro. Ai, que coisa mais linda. Tá bom então, pessoal, é isso, tá? Beijos, até a próxima.